Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de mistério ou caso criminal. Algumas pessoas, eu também não diria que isso aqui é um mistério, é um caso criminal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Melissa Platt. Como sempre, antes de começar eu tenho que avisar quais são os gatilhos da história: um alcoolismo, violência doméstica, ferimentos intensos, hospitalização e morte cerebral. Preparem-se porque é uma história bem triste. Melissa Sue Mims Platt nasceu no dia 3 de fevereiro de 1977 em Houston, no Texas, nos Estados Unidos. Ela era uma criança muito carinhosa e ela adorava New Kids on the Block, que é uma boy band norte-americana lá dos anos 80. Na adolescência, Melissa e sua irmã Michelle viviam pegando a câmera dos pais emprestada para gravar vídeos dançando e cantando. As duas eram bem unidas, elas tinham uma relação muito íntima. E o primeiro emprego da Melissa foi em uma filial do McDonald's, onde ela cuidava das festinhas de aniversário. E desde muito nova ela sonhava em ser mãe. Ela adorava essas festinhas de aniversário. Muita gente odiava ter que ficar envolvido por crianças a tarde toda. Crianças gritando, crianças comendo doce, correndo por aí. Mas ela adorava. Ela adorava crianças. Na juventude, a Melissa se mudou para a cidade de Jacksonville, na Carolina do Norte, não na Flórida, onde ela teve duas filhas. Lá ela vivia com o pai das meninas, que preferiu ficar em anônimo. Ele não quer o seu nome na mídia. Mas o nome das duas filhas dela eram Brianna e Chastity. A Brianna, a mais velha, infelizmente nasceu com alguns problemas cardíacos, então elas faziam viagens constantes ao hospital em Greenville. Na mesma época, em 2005, Melissa foi presa por usar cheques falsificados, mas ela logo foi liberada, foi pouquíssimo tempo de prisão. As meninas se davam bem com o pai, então isso não foi um problema. Porém, depois dessa prisão, ela acabou se separando do pai das meninas. Em 2006, então, a Melissa estava trabalhando em uma loja de ferragens e dividindo a guarda das meninas com o ex, né, o pai delas. E foi aí que ela conheceu Joey Tindall. Não se sabe muito sobre a vida do Joey, a infância do Joey, mas que todos os seus relacionamentos terminavam em episódios de violência doméstica. Isso todo mundo já sabia. Em 2001, a ex-esposa o acusou de agressão e de ameaçá-la com uma arma. Em 2002, outra ex-esposa, assim, ele se casou em menos de um ano, ele já estava casado novamente, e essa outra esposa o acusou de violência doméstica. De acordo com os relatos da vítima, ela foi agarrada pelos cabelos e jogada contra a máquina de lavar, depois atirada no chão, e não foi a primeira vez. Quando conheceu a Melissa, o Joey bebia muito, ele era extremamente possessivo com ela, e mesmo assim, ela aceitou namorar com ele, e os dois foram viver juntos na cidadezinha de Pink Hill, na Carolina do Norte. Pink Hill era uma cidade pequena mesmo, com uma população de menos de 500 pessoas. Algo que não ficou claro pra mim era se nessa época ela ainda dividia a guarda das meninas com o pai das meninas, ou se elas ficavam com o pai em tempo integral, já que ela vivia numa cidade tão pequena, totalmente isolada das outras pessoas. Então eu acredito que nessa época as meninas estavam vivendo com o pai. Mas a Melissa vivia com o Joey, e por causa da influência dele, ela também ficou viciada em bebidas alcoólicas. Menos de 6 meses depois de começar esse relacionamento, ela se internou em um centro de reabilitação, mas a reabilitação não deu certo, principalmente porque o Joey ainda bebia muito, o namorado dela ainda bebia muito, e meio que a forçava a beber. Nas palavras dela, se ela não bebesse com ele, ele a expulsaria de casa, e ela ainda estava tentando trabalhar e tentando se manter bem. Ela não tinha dinheiro e tentando economizar para cuidar das filhas, ela ainda pagava para as filhas, né, todo mês. Ela não tinha dinheiro para ir viver em outro lugar, ela não tinha como alugar um apartamento, ela não tinha dinheiro para nada disso. Vivendo em um lugar tão isolado, ela não conhecia mais ninguém, ela não tinha dinheiro para fazer as malas e ir embora, então era isso. E ela bebia bastante com ele, e aí ela tinha problemas com álcool de novo. Ela foi pelo menos 3 vezes nesse centro de reabilitação, mas ela não conseguia melhorar por causa do Joey. No dia 8 de outubro de 2008, a mãe da Melissa telefonou para a polícia, dizendo que estava muito preocupada com a sua filha, que não dava notícias há meses. A Melissa simplesmente sumiu naquela cidadezinha e não falava com mais ninguém da família. O policial então foi até a casa onde ela vivia com o Joey, que na verdade era um trailer, mas ninguém respondeu
a campainha. Então ele ficou preocupado, ele chamou por uma viatura e uma ambulância. Joey Tyndall, de 49 anos de idade, atendeu o celular no trabalho, mas ele não ia até lá para abrir a porta. Ele disse que estava trabalhando e que se eles quisessem eles podiam entrar. Ele disse pro policial que a Melissa estava se recuperando do seu alcoolismo, que ela ainda bebia muito e que no momento ela estava de cama dentro do trailer. Ele disse que ela vivia caindo e se machucando recentemente e que ela teve 2 quedas bem intensas recentemente. O Joey relatou que ela caiu dos degraus da entrada do trailer direto com a cara no asfalto, uma queda de mais ou menos 60 centímetros. E ele também relatou que ela tinha desmaiado no banheiro e batido a cabeça. Ela caiu, tipo, entre a privada e a banheira. Por fim, ele declarou que não precisava arrombar o trailer, a porta dos fundos estava aberta e eles poderiam ir vê-la no quarto. Então os paramédicos entraram para ver como ela estava. E ela estava muito mal. Eu vou agora descrever os ferimentos da Melissa. Se você não gosta de ouvir sobre vítimas de violência, você não precisa ouvir, você pode pular para essa parte do vídeo, ok? Ela estava muito mal, ela estava seminua, vestindo apenas uma camiseta, deitada na cama, enrolada em cobertores, acordada e consciente. Ela não conseguia levantar e estava fazendo as suas necessidades na cama mesmo. Ela estava deitada nos seus fluidos corporais. Tudo que ela tinha para beber era uma garrafa de bebida alcoólica que foi colocada ao lado da cama com um canudinho para chegar na boca dela. Mas mesmo esse movimento de mexer a cabeça para conseguir beber alguma coisa era extremamente doloroso. Ela estava lá pelo menos 2 dias e ela não estava comendo, ela não conseguia. Melissa tinha hematomas por todo o corpo e no rosto. Quando o paramédico perguntou se alguém a espancou, ela disse que não, mas ela não conseguia falar muito. Ela estava sentindo muita dor. Ela foi levada para o hospital e precisou de várias cirurgias de emergência. Havia muita pressão dentro do seu crânio, assim como fraturas dos 2 lados da mandíbula. Havia também evidência de pancadas nos braços, nas pernas, no abdômen, na pelvis, assim como dedos do pé dela que estavam quebrados. 10 dias depois desse resgate, a Melissa acordou das suas cirurgias e ela foi capaz de conversar com a mãe e a irmã. A mãe, desesperada por uma resposta, qualquer coisa que pudesse colocar o Joey na cadeia, porque ela já imaginava que o Joey tinha feito alguma coisa com a Melissa, ela escreveu tudo o que a Melissa disse. Abre aspas. Ele me puxou pelo pescoço, rasgou minha blusa e me jogou nos arbustos, onde bateu com alguma coisa pesada na minha cabeça. Fecha aspas. Esse foi todo o relato que ela deu. Quando perguntaram se foi o Joey quem fez isso, a sua expressão ficou bem mais assustada e ela não falou mais nada. Ela ficou em silêncio. O delegado da cidade também tentou questioná-la 2 vezes, mas ela disse que achava que aqueles ferimentos tinham sido causados por um acidente de carro. E na segunda vez que ele tentou entrevistá-la, ela disse que não se lembrava de como se machucou. Uma coisa que a gente tem que se lembrar aqui, gente, é que além de provavelmente ter muito medo do Joey, ela também, a Melissa, estava sob muitas drogas. Muitos anti-inflamatórios, analgésicos, morfina. Ela tinha quebrado 2 partes da mandíbula e isso dói muito. Eu já ouvi dizer que isso é, tipo, uma das coisas mais dolorosas que tem, é quebrar a mandíbula. Muitas drogas. Então ela não lembrar de alguma coisa faz muito sentido. Ela também ter a impressão de que, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Será que foi um acidente de carro? Também faz muito sentido. Agora, como ela estava no primeiro relato que ela deu pra mãe, eu também não tenho como dizer. Ela podia estar também sob o efeito de muitas drogas. Mas a maneira como ela reagiu à pergunta, foi o Joey, diz muito. Ela simplesmente não falou mais nada. Ela não negou. Ela só pareceu assustada e não falou mais nada. Infelizmente, a Melissa desenvolveu uma infecção por estafilococcus e uma possível meningite. Ela também teve muitas convulsões causadas pelos ferimentos no crânio e teve morte cerebral. A família concordou em fazer a eutanásia no mês de dezembro. Melissa Platt faleceu no dia 17 de dezembro de 2008, aos 31 anos de idade. Na certidão de óbito, a causa da morte foi considerada indeterminada, focando nos ferimentos na cabeça, causados por pancadas, uma possível queda ou alcoolismo. Então eles deixaram em aberto assim o que aconteceu. O crânio dela foi fraturado a ponto de ter uma hemorragia lá dentro e ter muita pressão, mas o motivo, quer dizer, a causa dessa fratura não estava
não tinha como ter certeza qual era a causa. Joey foi interrogado várias vezes durante esse processo. Ele continuou insistindo que ela caiu da entrada do trailer e da banheira, mas mesmo que tenha sido só isso, por que ele não levou ela pro hospital? Por que ele, no mínimo, não telefonou pra família dela, que tinha dinheiro pra levar ela pro hospital? Porque eu entendo que nos Estados Unidos tratamento médico é muito caro, mas a família dela tinha todo o dinheiro, toda a capacidade de cuidar dela naquele momento. Era só ele ter telefonado pra família. Ele também disse que ela se recusava a ver um médico, o que pra família não faz o menor sentido. A mãe e a irmã da Melissa disseram que ela jamais se permitiria chegar naquele ponto. Ela estava tentando deixar o alcoolismo e o Joey não permitia. Ela estava pedindo ajuda de várias maneiras e aí, de repente, ela ficou meses sem se comunicar com a família e isso já era bem estranho pra ela, pra Melissa. Ela era muito unida com a mãe e a irmã. As duas também disseram que tentaram telefonar pra Melissa várias vezes durante esses meses em que ela estava sumida, e era sempre o Joey quem atendia o telefone, e ele sempre dava alguma desculpa porque ela não podia atender o telefone naquele momento. O Joey não foi preso, pessoal. Ele não foi nem considerado um suspeito. A família insiste que mesmo que ele não tenha sido culpado por esses ferimentos, ele deve ser responsabilizado pela morte da Melissa por negligência. Ele devia ter chamado uma ambulância, alguém devia ter tirado ela daquele trailer e levado pro hospital. Nunca se sabe. Outra coisa que muita gente questionou é: quem teria tantos hematomas nos braços, nas pernas, no abdômen, na pelvis e no rosto, 2 lados da mandíbula fraturada e uma fratura no crânio, caindo de uma altura de 60 centímetros, escorregando no banheiro? Uma coisa é você cair de cara no chão e quebrar a mandíbula, tipo assim, eu até entendo, tipo, caiu assim no chão de concreto, caindo do trailer. Quebrei a cara, ok. E aí depois ela escorregaria no banheiro, bateu a cabeça, mas dos 2 lados da mandíbula, no abdômen, na pelvis, ela caiu de barriga no vaso sanitário. Tipo, o que aconteceu? Como que ela tem tantos ferimentos no corpo? Como ela chegou a esse nível? Em janeiro de 2009, a mãe da Melissa falou com o procurador do estado, pedindo por justiça no caso da filha. Então esse procurador investigou melhor a história do Joey. Joey Tindall tinha um longo histórico de violência doméstica, 2 ex-esposas que sobreviveram para contar a história e agora uma namorada morta. E por algum motivo, ele nunca foi preso. Nenhum desses casos de violência doméstica. Naquele mesmo ano, no final de 2008, foi descoberto que os bombeiros foram chamados para o trailer do Joey. Ele colocou fogo no colchão, o colchão no qual a Melissa estava deitada durante todo aquele tempo, antes de ser resgatada. Fogo, ele destruiu o colchão. A polícia também foi chamada à casa de uma das ex-esposas do Joey no fim do ano de 2008, antes da morte da Melissa, quando a Melissa estava no hospital ainda. Ele estava tentando invadir a casa de uma das ex-esposas. Por quê? Não sabemos. Mas ele foi pego tentando invadir e, mais uma vez, ele não foi preso. A mãe da Melissa também achou bem interessante que ele raspou a cabeça e a barba logo depois do falecimento da Melissa, em dezembro. Ele tinha barba, tinha cabelo grande, e ele simplesmente raspou tudo logo depois. Mesmo assim, a polícia declarou que ele cooperou totalmente com as investigações, ele permitiu que toda a sua casa fosse examinada, com exceção do colchão, é claro, porque ele botou fogo no colchão. E ele também se ofereceu para fazer um teste do polígrafo. O resultado do teste não foi conclusivo porque ele tinha problemas cardíacos, então o coração dele já batia em um ritmo descompassado. Então era difícil saber se era porque ele estava mentindo ou por causa do problema no coração. O resultado deu inconclusivo. A polícia parece acreditar totalmente na história dele. Na história de que a namorada caiu 2 vezes, ficou de cama e se recusava a ir ao médico. Mas os cirurgiões que cuidavam dela e o profissional que cuidou do corpo pro funeral deixaram claro que esses ferimentos não foram resultados de quedas. Ainda mais quedas de 60 centímetros no máximo. Não tem como uma pessoa se machucar tanto assim, só caindo menos de 1 metro do chão, sabe? Também veio ao público que a Melissa tinha um ferimento de bala antigo no corpo, do qual a polícia já sabia, porque a polícia foi chamada quando aquilo aconteceu. Foi na companhia do Joey, mas de acordo com a polícia, a Melissa disse que ela atirou nela mesma por acidente. Bom, após ir a público várias vezes, a mãe da Melissa recebeu uma ligação anônima. Uma mulher disse pra ela pelo telefone que Joey seria protegido. Não importa o que ele fizesse, ele seria protegido. Ele tem contatos e ele jamais será punido pelos seus crimes.
Mas essa mulher também pediu para que a mãe da Melissa continuasse lutando pela filha, continuasse lutando por justiça. Quanto mais pessoas souberem da verdade sobre o Joey, mais difícil será protegê-lo. E é isso que a mãe está tentando fazer todos os dias. Isso é tudo que eu tenho, pessoal. Essas são todas as informações que eu tenho. Alguém na polícia, alguma autoridade está protegendo Joey Tindall. 2 ex-esposas que sobreviveram e uma namorada que faleceu. Até agora nada. Isso aconteceu em 2008, já faz 14 anos. E é isso, pessoal. Eu disse que a história de hoje era bem triste. Eu não tenho nenhuma atualização pra vocês. O caso continua assim. A irmã da Melissa, no momento, é quem mais está lutando pra trazer a história dela à tona, fazendo o máximo pra chamar a atenção do máximo de pessoas possíveis. A família continua lutando por justiça até hoje. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e por se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Marcela Momesso, Bruna Rosa e Sara Pompili. 3 novos membros no canal. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por terem se tornado membros. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho Seja Membro. Ou então, você pode clicar no coraçãozinho com um cifrão dentro se você quiser simplesmente me dar uma gorjeta. E é isso. Muito obrigada por assistir. As minhas redes sociais e caixa postal estão na descrição, assim como o meu segundo canal, que vai aparecer em algum lugar por aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!